Nas mãos de Albert Einstein, essa nova ideia do espaço desvendou um mistério profundo envolvendo a força mais familiar do cosmos: a gravidade. Newton sabia que a gravidade é uma força que atrai os objetos entre si. E as leis que ele descreveu prevêem essa força com uma precisão fantástica. Mas como a gravidade realmente funciona? Como a Terra atrai a Lua por centenas de milhares de quilômetros de espaço vazio? As duas se comportam como se estivessem conectadas por uma corda invisível. Mas todo mundo sabe que isso não é verdade. As leis de Newton não davam nenhuma explicação para isso. Einstein achava que nenhum curativo poderia consertar a teoria da gravidade de Newton. Ele tinha que inventar um mecanismo, tinha que entender isso. Após se dedicar ao problema por mais de 10 anos, Einstein chegou a uma conclusão surpreendente. O segredo da gravidade estava na natureza do espaço-tempo, que era muito mais flexível do que ele tinha previsto e que podia se esticar como um tecido. Isso era uma ruptura radical com Newton. Pense nessa mesa como espaço-tempo e nas bolas como objetos no espaço. Se o espaço-tempo fosse plano como a superfície da mesa, os objetos se moveriam em linha reta. E se o espaço é como um tecido que pode se esticar e dobrar? Isso pode parecer um pouco estranho, mas veja o que acontece se eu coloco um objeto pesado no tecido flexível do espaço-tempo. Se eu der mais uma tacada, as bolas vão se mover por uma cavidade criada no tecido por esse objeto. Einstein percebeu que é assim que a gravidade funciona de fato. Ela é a deformação do espaço-tempo causada pelos objetos nele. Em outras palavras, a gravidade é a própria forma do espaço-tempo. A Lua não mantém a órbita porque é atraída pela Terra por uma força misteriosa, e sim porque se move ao longo de uma curva no tecido do espaço-tempo criada pela Terra. Com Einstein, o espaço se tornou não apenas real, como também flexível. Então, de repente, o espaço tinha propriedades, tinha curvatura. De repente, o espaço tinha uma geometria flexível, quase como uma folha de borracha. Isso abre um novo caminho para pensar a realidade e descrever todo o universo. Einstein virou Einstein por causa dessa observação. Enquanto Newton considerava que o espaço era passivo, Einstein considerava que ele era dinâmico. Para ele, o espaço está entrelaçado com o tempo e determina como os objetos se movem. Depois de Einstein, o espaço não pode mais ser pensado como um palco estático, e sim como um ator que interpreta o papel principal no teatro cósmico. Agora, uma coisa é pensar o espaço como sendo dinâmico, ativo e flexível, como um tecido. Mas ele é realmente assim? Isso é apenas uma metáfora ou descreve de fato o que é o espaço? A teoria de Einstein prevê que uma nova forma de descobrir seria fazer uma viagenzinha até a borda de um buraco negro. Os buracos negros, estrelas que sofreram colapso, são objetos maciços que foram reduzidos a uma fração de seu tamanho original. De acordo com os cálculos de Einstein, a gravidade em volta deles é tão forte que um buraco negro girando pode arrastar com ele todo o espaço, que é torcido como se fosse um pedaço de pano. O buraco negro mais próximo está a trilhões de quilômetros de distância, o que faz com que seja um grande desafio testar essa previsão. Mas no final dos anos 50, um físico chamado Leonard Schiff começou a procurar uma maneira de testar as ideias de Einstein mais perto de casa. Schiff se inspirou em um objeto que consideramos um brinquedo de criança: o giroscópio. Ele pensou que, se o espaço realmente se torce como um pano, o giroscópio pode ajudar a detectar isso. Era uma ideia estranha,
e foi desenvolvida em um lugar estranho. A piscina dos professores em Stanford. Lá, em 1959, Schiff se encontrou com dois colegas, William Fairbank e Bob Cannon. Ele estava empolgado com o anúncio de um giroscópio de alta tecnologia que tinha visto. Apesar de ter uma aparência diferente, ele funcionava basicamente como um brinquedo de criança. Naquele momento, os três decidiram lançar um dispositivo como esse na órbita da Terra. Normalmente, o eixo de um giroscópio aponta para uma direção fixa. Mas se a Terra está realmente arrastando o espaço, o eixo do giroscópio seria arrastado junto com ele, deslocando sua orientação de um jeito que poderia ser medido. Era um plano brilhantemente simples. Só tinha um problema. As teorias de Einstein prevêem que a rotação da Terra torce o espaço só um pouquinho. Tão pouco que seria como medir a altura de uma moeda a 100 quilômetros de distância. A equipe ficou mais de 2 anos tentando entender como fazer uma medição tão precisa. Eles finalmente criaram um plano de acoplar 4 giroscópios que se movem livremente a um telescópio apontado para uma estrela distante. Se o espaço se torce, ao longo do tempo, os giroscópios não apontariam mais para a estrela, já que ficariam presos na torção do espaço. Em 1962, eles solicitaram financiamento da NASA, pedindo mais ou menos $1 milhão para o que viria a ser conhecido como Gravity Probe B. A princípio, os membros da equipe pensaram que o projeto levaria uns 3 anos. Eles estavam otimistas demais. Com uma equipe cada vez maior, o Gravity Probe B se tornou o experimento de maior duração da história. Eles ficaram décadas e décadas tentando realizar a ideia original, que era lançar um telescópio no espaço e construir giroscópios que eram uns dos objetos mais precisos que já foram criados. A tecnologia é simplesmente assustadora. É que nem uma cenoura na frente de um burro. A gente sempre estava a 5 ou 10 anos de conseguir fazer isso. Depois mais 5 ou 10 anos, por 35 anos. O projeto consumiu mais de 4 décadas e $750 milhões e quase foi cancelado pela NASA 9 vezes. Finalmente, em 2004, a equipe se reuniu para presenciar o lançamento. Dos 3 homens que estavam na piscina em 1959, só um ainda estava vivo para ver. A gente ficou lá olhando. Foi um momento incrível na minha vida. Uma experiência emocionante. Foi impecável. 10 mil coisas não deram errado. Por quase um ano, o Gravity Probe B orbitou em volta da Terra, enquanto a equipe monitorava ansiosamente cada movimento, tentando ver se a Terra realmente torcia o espaço. Os dados finalmente começaram a chegar. E havia um problema. Os giroscópios estavam tendo uma pequena oscilação inesperada. E ajeitar os dados custaria milhões de dólares. O dinheiro estava acabando e parecia que o trabalho de quase meio século estava prestes a descer pelo ralo. Quase no último momento possível, apareceram 2 fontes de recursos. O filho de William Fairbank, um dos membros originais da equipe, fez uma doação pessoal, e Turki Al-Saad, um membro da família real saudita formado em aeronáutica por Stanford, providenciou uma grande doação. Ao longo dos próximos 2 anos, o problema com os dados foi resolvido, revelando que os eixos dos giroscópios tinham se deslocado quase exatamente como estava previsto nas equações de Einstein. Acho que foi a primeira vez que deu para ver o efeito de Einstein, a deriva, a olho nu. Esse experimento forneceu a prova mais direta de que o espaço é uma coisa real. Uma entidade física como um tecido. Afinal de contas, se o espaço fosse nada, não haveria nada para torcer.